Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico e a classificação da hipertensão. A avaliação inicial ela consiste na suspeita, confirmação e identificação de causa secundária. Também é avaliado o risco cardiovascular, lesão de órgão-alvo e também as doenças associadas à hipertensão. A pressão arterial ela pode ser medida por qualquer profissional da área da saúde, desde que ele seja qualificado, porém o diagnóstico é somente feito pelo médico, assim como a conduta, a partir deste diagnóstico. Na parte da avaliação, é medida a pressão arterial, utilizando a técnica adequada, assim como os equipamentos validados e calibrados. Também é levado em consideração a história médica do paciente, assim como é feito um exame físico, é feito também uma investigação laboratorial e clínica. Os métodos mais indicados são através do esfigmomanômetro auscultatório e dos oscilométricos. Esses dispositivos eles devem ser validados de acordo com os protocolos padronizados e a calibração deve ser feita anualmente, né, para os oscilométricos e a cada 6 meses no caso dos esfigmomanômetros, também seguindo as orientações do Inmetro e do IPEM. Para indivíduos obesos, o uso de manguito com tamanho e forma ideal é muito importante. Então, nesses casos, são utilizados manguitos mais longos e largos, para que não tenha nenhum erro, né? E para ter uma superestimação da pressão arterial desses pacientes. A classificação, então, os limites da pressão arterial normal, eles são considerados um pouco arbitrários. Então, para um diagnóstico assertivo é necessário medições repetidas, em condições ideais e que sejam mais de 2 visitas médicas em intervalos de dias ou semanas. Então, ali eu coloquei o quadrinho que apresenta, né, a classificação da pressão arterial de acordo com a medição no consultório a partir dos 18 anos de idade e tem os valores da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica. É considerado já pré-hipertensão quando o indivíduo tem uma pressão sistólica entre 130 e 139, ou uma pressão diastólica entre 85 e 89. A medida da pressão arterial fora do consultório é feita através do mapa ou do MRPA. Deve ser respeitadas as indicações e as limitações, e também ela não deve ser confundida com o MPA. O MPA ele é realizado através de um aparelho, né, automático, que é do próprio paciente. Ele não obedece a nenhum tipo de protocolo, e porém ele contribui para o diagnóstico, acompanhamento e o tratamento da hipertensão desse paciente. A MPA ela sugere, né, valores de normalidade igual ao da MRPA, e nessa situação aparelhos de pulso eles devem ser evitados. Então eu coloquei ali algumas indicações, né, para ser feita o mapa ou o MRPA. Tá? Então, é levado em consideração a pressão arterial no estágio 1, no consultório, a elevação acentuada, a ausência de lesão em órgão-alvo, dentre outras várias indicações. Também a gente tem o efeito do avental branco e o efeito de mascaramento. O que seria isso? Seria, então, pacientes que, dentro do consultório, têm uma pressão arterial de determinado valor e fora do consultório uma pressão arterial completamente diferente. Então, é bem importante que nessas situações, geralmente nessas situações, na verdade, o diagnóstico ele não muda, mas é importante ficar atento, né, aos pacientes que podem apresentar essa diferença de forma relevante. Depois eu coloquei ali, então, com base em alguns estudos de MRPA, diferenças iguais ou superiores a 15 e ou 9 para pressão sistólica, apresenta e 9, né, na pressão diastólica, e indicam, então, o efeito do avental branco de forma significativa, enquanto diferenças iguais ou inferiores a menos 1 na pressão sistólica ou na pressão diastólica indicam efeito de mascaramento de forma significativa.
A hipertensão do avental branco e a hipertensão mascarada, elas são classificadas em diversas formas. A gente tem a normotensão verdadeira, que é quando as medidas da pressão arterial do paciente dentro do consultório e fora dele são iguais, né, são normais. A pressão arterial sustentada, que é quando as duas, tanto dentro do consultório quanto fora do consultório, elas são anormais. A gente tem, então, a hipertensão do avental branco, que é quando dentro do consultório a pressão ela é elevada, porém fora dele não. E a hipertensão mascarada, né? Que é quando dentro do consultório a pressão está normal e fora do consultório ela é elevada. Então, na presença de lesão de órgão-alvo e o risco de eventos cardiovasculares associados à hipertensão do avental branco, elas são menores do que na hipertensão sustentada. Também na hipertensão do avental branco, ela tem maior atividade adrenérgica, com maior prevalência de fatores de risco metabólico, quando ela é comparada com a normotensão. E geralmente a lesão de órgão alvo ela apresenta um maior risco de diabetes em progressão na hipertensão sustentada. A hipertensão do avental branco e a hipertensão mascarada elas levam a diversos fatores que fazem com que a pressão seja elevada fora do consultório. E esses fatores são a idade, tabagismo, ser do sexo masculino, ingestão de álcool, exercício físico, ser uma pessoa ansiosa ou ter ansiedade, né? Estresse, doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade, doença renal crônica, também o histórico familiar. Para a hipertensão mascarada, está associada a dislipidemia, desglicemia, lesão de órgão-alvo, pré-hipertensão, atividade adrenérgica, diabetes e hipertensão sustentada. A hipertensão mascarada ela não controlada e a hipertensão do avental branco não controlado, elas foram originalmente criadas, né, para pessoas que não estavam em tratamento, né, não permaneceram ou não tiveram tratamento para pressão arterial, porém alguns pacientes podem utilizar medicações uh, quando apresentam alteração dependendo do ambiente. As recomendações, então, para diagnóstico e o segmento, né? Geralmente, então, a pressão arterial, no caso, a hipertensão, ela é assintomática, na maioria dos casos. Esse diagnóstico, né, essa aferição, ela deve e deveria estar presente em todos os programas de triagem populacional. Geralmente, mais 50% dos casos, né, dos portadores de hipertensão arterial não sabiam que tinham essa condição, e as aferições elas devem ser regularmente. Em casos suspeitos de hipertensão mascaramento, a mapa MRPA ela deve ser realizada para detectar tal fenômeno, né? E o diagnóstico, ele não deve ser feito apenas em uma medida, a não ser em casos específicos de que a pressão estava muito elevada, passando do estágio 3, ou em casos onde há diagnóstico de lesão órgão-alvo ou de risco cardiovascular, né? Então, quanto maior o estágio, maior vai ser o número de visitas ao médico e menor tempo vai ser entre essas aferições. O teste ergométrico ele não é recomendado para avaliação do diagnóstico da hipertensão arterial, porque ele apresenta diversas limitações, como falta de padronização e definições, e também não há um consenso de que a resposta normal da pressão arterial durante o exercício físico. A gente também tem a pressão arterial aórtica, a pressão aórtica central, que ela é obtida através dos algoritmos
específicos e a partir da medida da pressão arterial obtida no braço, né? E alguns estudos apresentam que tem umas reduções diferentes para a pressão arterial central em comparação com a braquial, mas também não é nada, mas ainda não é nada conclusivo e também é necessário algumas mais estudos, mais evidências, né, que comprovem isso. A gente também tem a relação genética, né, com a pressão arterial, que apesar né, da pressão arterial primária ela ser multifatorial, com um grande componente genético, alguns estudos demonstraram ali que a heredabilidade, né, é de 30 a 50% e a maioria desses casos tem distribuído, né, de forma poligênica, e eles também têm outros fatores, né, que aumentam o risco de desenvolvimento dessa hipertensão, que são os fatores ambientais. Ao contrário da hipertensão arterial primária, a secundária, então, ela é causada por mutações de um único gene da herança familiar, né? Então, o diagnóstico, ele é preciso, né? E permite o tratamento adequado, assim como o aconselhamento da família, também o rastreio, né, precoce para tratamentos e prevenções dentro da família, dos membros familiares, né? E, e acredito que seja isso. Então. Obrigada.